Varizes e vasinhos, hein, minha gente? São queixas de muitas pessoas, especialmente das mulheres. E a chamada escleroterapia com espuma é uma técnica que tem sido bastante procurada por ser muito eficaz. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Alice Franca, que é angiologista. Bom dia, doutora. Bom Seja dia, bem-vinda Bruna. de volta ao Mulher Demais, Obrigada, né? um Bom prazer recebê-la por aqui. ter esse convite novamente, para a gente conversar sobre o que é bem procurado, né? Exato. O tratamento de varizes. Pois é, porque é uma queixa muito frequente, principalmente Bastante. entre as mulheres, né, doutora? Mas não é certeza. somente uma questão estética, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu gosto sempre de falar, enfatizar isso aos pacientes. Varize não é só uma queixa estética. Claro que isso motiva muito a busca, né, para o tratamento, mas é questão de saúde. Eu sempre gosto de alertar, quanto antes a gente inicia o tratamento, melhor a gente vai proporcionar um tratamento com mais eficiência e um resultado estético, né, que é o que todo mundo procura. Também, né? A gente está vendo até algumas imagens. Isso. O nomezinho parece meio esquisito, né? Escleroterapia com espuma. Explica como é que é feito esse procedimento, doutora? Vamos lá. A escleroterapia com espuma, ela surgiu na tentativa da gente conseguir tratar vasinhos mais grossos, né? Aqueles vasos, às vezes, até um pouquinho esverdeados, que aparecem, mais calibrosos. Mas também hoje é possível usar no tratamento de vasinhos mais resistentes. Certo. Né? A gente fica... É dessa forma que está aparecendo aí na imagem que a gente produz realmente a espuma, onde é colocada, né, na varize, aí nesse vaso que está tortuoso, doente, e a gente consegue, ó, preencher, empurrando, né, esse sangue da veia, preenchendo, e o objetivo nada mais é do que fechar a veia doente. Nossa. Porque fechando a gente gera um processo, né, de inflamação, que vai como se fosse cicatrizar uma ferida que fecha. Gente, que interessante, Então, é uma né? alternativa, né, à cirurgia. Que legal, que Então, legal. é bem interessante mesmo. É um procedimento que eu faço diariamente. E como eu te falei, nos vasinhos, a gente também pode fazer aqueles vasinhos mais resistentes, Sim. né? Então, é uma opção excelente. Que joia! A gente está vendo aí como se fossem umas seringas, né, doutora? Que Isso. material é esse que é utilizado? Pronto, o material que a gente utiliza é um líquido, que ele é um esclerosante, né, que vai agredir a parede do vaso internamente, só que a gente junta com o ar. Por isso que a gente usa essas duas seringas exatamente para produzir o conteúdo da espuma. E aí, produzindo, a gente consegue ter uma substância que vai preencher o vaso. Porque imagine se a gente fosse tratar um vaso bem calibroso com um líquido. A gente não conseguiria preencher, porque rapidamente aquele sangue que estava passando pelo vaso iria levar o líquido junto. Entendi. E isso não acontece com a espuma. Gente, que legal, né? A tecnologia, a ciência, tudo junto, né, doutora? Com É um certeza. tratamento definitivo? Então, para vasinhos de médio calibre a menor, é um tratamento definitivo, sim. Tá. Eu costumo dizer que quando a gente vai tratar as safenas, né, que são veias superficiais mais calibrosas, que é um excelente tratamento, mas para calibres de até 0,6 centímetros, não adianta a gente tratar uma espuma de uma safena muito calibrosa. Tá certo? Então, aí sim é um tratamento que a gente vai ter um excelente resultado. Mas é importante entender que varizes não tem cura. Que eu já conversei sobre isso. Verdade. Então, a gente precisa conscientizar o paciente, né, da modificação dos hábitos para ter menos surgimento de varizes e, claro, fazer a manutenção, que é muito importante. Outra dúvida, acredito que seja muito comum, esse procedimento ele é feito em quanto tempo, doutora? O paciente fica lá junto com você, passa por quanto tempo ali? Olha, a sessão, a gente tem um limite de colocar espuma, não é uma coisa indefinida que a gente pode tratar todos os vasos Certo. num único momento, que isso é importante também entender. Então, a gente tem um limite que é possível colocar. É uma média de 30 minutos que o paciente vai ficar. Não tem necessidade nenhuma de repouso, o paciente já sai pronto para a sua atividade do dia. É sério? Sério? Gente, então assim, além de ser um procedimento muito eficiente, Sim. é muito rápido para a rotina das Muito pessoas, rápido. né? Hoje a gente tem utilizado bastante
por isso também. O paciente ele não tem nenhuma limitação às suas atividades. Muito legal. Ele sai do consultório e vai. Então, vai trabalhar, claro que é importante as orientações e depois do procedimento, para a gente ter uma eficácia melhor, é importante fazer a compressão. Entendi. Então, o paciente sai com a meia, né, de alta compressão, para fazer com que a veia fique bem fechadinha. Porque é exatamente isso que vai permitir um resultado muito melhor. E essa meia, a pessoa deve ficar por quanto tempo, doutora? Quando eu faço tratamento de espuma, eu deixo o paciente com 24 horas utilizando a meia. Tá. E depois oriento que use apenas durante o dia por um determinado período, a depender do calibre da veia. Porque quando é uma veia mais calibrosa, a gente sabe que quanto mais tempo a gente mantém o uso da meia, o resultado é bem melhor. Que legal. A gente está vendo aí, né, você que está em casa acompanhando na tela, algumas imagens de antes e depois. Isso. Você vê a diferença, né, doutora? É Exato. visível. Nesses casos que a gente está vendo aí, precisa de mais de uma sessão, doutora? Sim. É bem possível, porque a gente, que eu faço com meus pacientes, a espuma, ela tem um diferencial também de que tem uma chance maior de criar manchas. Então, a gente tem que ter muita parcimônia e muito cuidado com o uso dela. Eu sempre prefiro ver a resposta do paciente na primeira Legal. sessão, Sim. para que assim eu me sinta confortável para tratar, porque não é uma dose única. Cada calibre de veia a gente precisa botar uma dose diferente da medicação. E isso é muito importante para o Sem resultado dúvida. final. Então, como eu me preocupo bastante com o resultado, mas também com a expectativa que o paciente tem do tratamento, eu prefiro fazer de forma, né, gradual para a gente conseguir esse resultado. Muito bem. Tratamento individualizado e trazendo mais segurança Com para o certeza. paciente também. Se interessou? Conversa com a doutora Alice através do Instagram, pode ser, né, doutora? Sim, @ com Alice certeza. Franca, facinho. Você entra em contato com ela, tira suas dúvidas também. Quem sabe marca uma consulta, né? É mais comum do que a gente imagina. Então, fica aí mais uma opção, né? Uma excelente forma aí de tratamento para quem tem vasinhos e varizes também. Obrigada, viu, De doutora? nada, Até foi a um prazer. próxima. Até. Sempre um prazer. Um cheiro. Boa Beijinho. terça-feira. Tchau, tchau.